Relacionamentos, timidez, esses são alguns dos temas abordados no livro da escritora Ana Cláudia Trigueiro. Ela reuniu experiências como psicóloga, como psicóloga que ela é e também vivências na adolescência. Está lançando o livro Crônicas para Jovens que Desejam Mudar o Mundo. Acompanhe. Uma coletânea de contos que abordam temas atuais, especialmente para o público jovem. Eu quis propor reflexões, né? Não dar resposta definitiva sobre nada, mas tratar de temas que são muito importantes. Então, nesse livro eu trato de bullying, relação com os pais, ecologia, namoro na adolescência, sempre ambientando aqui no Rio Grande do Norte, os lugares por onde eu passo, né? Por exemplo, eu conheci a nascente do rio Potengi, e isso deu margem para um texto. Escritora e psicóloga, Ana Cláudia escreve desde os 13 anos de idade. Apaixonada por literatura, ela tenta traduzir nos livros histórias que muita gente já viveu, inclusive ela mesma. A minha casa era um ambiente muito literário, porque minha mãe é professora, foi professora a vida inteira, e meu pai vendia livros. Então a gente tinha muitos livros em casa. Antes mesmo que eu fosse leitora, eles já eram meus brinquedos. E aí eu segui lendo pelo resto da vida. Aos 13 anos eu quis contar minha primeira história. Tem uma escritora portuguesa chamada Lídia Jorge, que ela diz que ela escreve porque há demasiado mundo dentro dela. E ela quis compartilhar esse mundo com os leitores. Eu acho que isso parece com o que eu penso também. Então comecei a escrever as minhas histórias, um pouco na adolescência. Depois, quando eu tive filhos, eu quis escrever histórias infantis para ler para eles antes deles dormirem. Eles foram os meus primeiros leitores. Depois comecei a compartilhar meus textos com os amigos através do e-mail, antes das redes sociais. E eles foram me encorajando, aí fui participando de concursos literários, ganhei alguns e comecei a ter coragem de mandar para as editoras. E algumas editoras aceitaram a publicar os livros. Crônicas para Jovens que Desejam Mudar o Mundo é a 9ª obra da escritora potiguar Ana Cláudia Trigueiro. O primeiro livro foi lançado lá em 2013. Mas será que ela tem uma obra favorita, hein, Ana? Eu acho que é esse aqui. Os leitores já sabem porque é a história de uma menininha de engenho lá no Vale do Ceará-Mirim, O Mistério do Verginasse, e é inspirado na história da minha avó. Então acho que é o meu preferido. É o mais conhecido, né? Ele teve um sucesso de vendas, esgotou a primeira edição no primeiro ano. É muito especial para mim esse livro. Escritora há 11 anos, ela carrega a paixão pela literatura que herdou dos pais. No cenário potiguar, se destaca em gêneros literários como romance, conto e crônicas. Todos os livros carregam um pouquinho do nosso estado e do que é possível encontrar no Rio Grande do Norte. O Potengi e os nossos sonhos. Há alguns anos, subi a Serra de Santana para conhecer a nascente do Potengi. Para quem não sabe, nosso grandioso rio começa como uma pequena cascata no município de Cerro Corá. É tão singela a quedinha d'água lá no alto da serra, tão pouquinha, que temos até medo de machucá-la com nossas pisadas ansiosas para melhor fotografá-la. A forma física de ler páginas de um livro, como a escritora conheceu na infância, vem sendo transformada a cada dia. Mas a literatura também segue se adaptando ao longo dos anos, na era digital. Uma forma mais tecnológica de continuar algo que começou aí desde a aquisição mesmo da escrita pela sociedade, né? Eu acho que as tecnologias e as redes sociais competem um pouco com isso. Eu tenho muito essa vontade de formar novos leitores de gerações mais jovens, né? Para que essa leitura ela seja tão lúdica, tão rica e tão atrativa quanto esses recursos tecnológicos do celular, das redes sociais. Eu acho que é possível conviver com os dois, né? Se obtém satisfação de maneiras diferentes.